Sejam bem-vindos, este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Confesso a vocês que já foram vários e-mails enviados e a gente vem tentando atender, né, as indicações de tema, de palestrante e etc. Converso hoje com o defensor público Juliano Ruschel. Lembro da época da faculdade, né? Juliano Áureos Tempo, seja bem-vindo. Valeu, muito obrigado, professor Cristiano. Primeiro momento, é uma satisfação muito grande, agradeço o convite, participar desse programa que vem debatendo assuntos essenciais, inovadores no mundo do direito. Em meu nome, em nome da instituição da Defensoria Pública, agradeço o convite. Motivo de satisfação, principalmente aqui na TV Unifra, temos um convênio muito forte da Defensoria com a Unifra, o nosso atendimento e ajuizamento de ações. Os acadêmicos da Unifra vêm fazendo um trabalho muito grandioso e modificando para melhor a vida de muitos cidadãos de Santa Maria. Agora é importante falar sobre isso porque esse é um papel também da universidade, né? O papel de, com seus alunos, em certa medida, auxiliar as instituições a um trabalho cada vez mais de qualidade. E nisso eu queria te ouvir um pouquinho sobre a estrutura da Defensoria Pública, né? Porque ela é um órgão fundamental na própria existência do Estado democrático, não, Juliano? Com certeza. Quando fizeram o Estado democrático, optaram por termos de um lado um órgão acusador e do outro um órgão de defesa com as mesmas equiparações, com as mesmas garantias, só que pecamos ainda a Defensoria por sermos, dentro do sistema de justiça, uma das instituições mais novas. Então, ainda carecemos de mais defensores. Para te ter uma ideia, professor Cristiano, ano passado, ano retrasado, foi feito o primeiro concurso recém para servidores da Defensoria. Até então, nós nos vangloriávamos dos braços dos nossos estagiários, que às vezes faziam até a nossa cabeça no atendimento e tudo. Então, ombreavam conosco nessa luta aí na busca da efetivação da dignidade da pessoa humana, e a tendência é que cada vez mais a Defensoria Pública seja chamada, já veio chamado, um chamamento muito grande com esse novo legislador, né? Essa Constituição cidadã e essas leis inovadoras que vem crescendo a cada dia o nosso papel, e estamos aí, esperamos que questões orçamentárias sejam resolvidas para voltarmos a crescer cada vez mais e auxiliar os nossos cidadãos hipossuficientes. Agora, mesmo que a gente faça uma crítica a respeito das instituições em si, mas é possível verificar uma espécie de evolução na prestação do Estado, na sedimentação das instituições. Você vê isso de uns 15 anos para cá, até em nível de pessoal e de estrutura física. Juliano. Sim, com certeza, professor. E até as pessoas hoje em dia, com essa informação privilegiada, o acesso está amplo, as pessoas vêm procurando mais as instituições sabedoras dos seus direitos, né? E até mesmo as universidades, hoje em dia, diferente de formações há anos atrás, hoje em dia essas atividades de extensão vêm trazendo os direitos para todas as pessoas, principalmente dos bairros mais afastados, e as pessoas vêm procurando cada vez mais as instituições, e nós temos as necessidades e, na medida do possível, como eu disse, viemos engrandecer nosso trabalho para conseguirmos fazer frente a toda essa demanda, que cresce todo dia. Tu trabalhas no setor relacionado à proteção da criança e do adolescente, é isso? Isso. Aqui em Santa Maria vai fechar 3 anos e meio, agora eu atuo, além desse, no convênio esse, que temos o atendimento e ajuizamento de todas as ações da Defensoria, o meu métier mesmo é a vara da infância e juventude. Trabalho tanto no lado da proteção, na seara civil, né, das crianças, quanto do lado infracional, da prática de atos infracionais, e também na fase de execução, no cumprimento das medidas socioeducativas. Eu não poderia deixar de te perguntar, sem te provocando desde o início. Tu visualizas um menor de 18 anos no cometimento de algum ato infracional, a figura de um criminoso? Olha, professor, assim, deu para verificar bem isso aí, que há 4 anos atrás, quando cheguei aqui em Santa Maria, quase não tínhamos participação de adolescentes em homicídios ocorridos na cidade. Agora, a questão de 2 anos para cá, quase todos os homicídios têm participação de adolescentes, seja como autor do fato ou como vítima, né? O que vem acontecendo é que esses adolescentes eles vêm sendo cooptados hoje em dia pelos grandes criminosos, principalmente pelo tráfico de drogas, que tem crescido muito aqui em Santa Maria. Então, eu não diria assim um tratamento como criminoso, mas eu acho que eles iniciam
essa seara delitiva mais como vítimas, né, de um desrespeito da nossa sociedade, uma falta de visão de melhorias para o jovem. Nossos parques hoje em dia viraram lugar de cometimento de infrações, não se pratica mais lazer, os jovens não são mais chamados para o esporte, atividades mais produtivas e, claro, se a família, a sociedade e o Estado não fazem o seu papel de atrair os jovens para o caminho do bem, alguém o fará. E hoje tem sido feito pelos criminosos que têm cooptado esses adolescentes que estão praticando cada vez mais atos infracionais. O que a gente vê, assim, lendo, né, e até assistindo na televisão, é que eles acabam sendo seduzidos por um movimento que é superior e que às vezes não há nem escolha entre fazer parte daquele movimento ou não fazer parte dentro daquela comunidade. Isso é um problema sério, que inclusive tem relação com as próprias políticas públicas, né, de atendimento a essas pessoas, apostando, por exemplo, no esporte, na educação, em outros setores, para afastar essa criança, esse adolescente desse ambiente. Com certeza. Existe algum trabalho preventivo assim da Defensoria Pública em relação a isso? Ou vocês mais focam na questão do contencioso? O nosso trabalho do dia a dia a gente tenta, porque não somos na parte, por exemplo, na parte do ato infracional que nós fizemos a defesa do adolescente infrator, do adolescente em conflito com a lei. Procuramos, como servidores públicos que somos, né, tentar fazer o nosso papel de chamar eles de volta, trazer suas famílias de volta, tentar realocá-los, né, na questão do trabalho. Estamos sempre em cima da questão de frequência escolar desses jovens, né? Estamos sempre tentando, a gente depende muito do poder público também, por questões orçamentárias, para implementar políticas. E até agora a promotoria vem desenvolvendo um trabalho aqui, fizeram um convênio com a Universidade Federal, estão encaminhando muitos dos jovens agora a práticas esportivas da universidade. E aqui, Santa Maria é uma cidade de cultura, com tantas universidades, tantas pessoas bem preparadas, né? Temos que arregaçar as mãos e todos juntos, como sociedade, como instituições, buscar trazer esses jovens de volta para o caminho do bem. Como é que tu definiria o ato infracional, Juliano? Acho que é importante, né, para o nosso telespectador, já que o ponto central da nossa conversa é esse hoje. Isso. O ato infracional, por definição da legislação, né, professor Cristiano, seria aquele crime ou contravenção penal praticada por adolescentes. Ou seja, adolescentes, na definição da lei, vai de 12 anos a 18 anos. A partir dos 18 anos, ele, ao cometer um delito, ele já responde como adulto. E menos de 12 anos, a criança, até 12 anos, ela não comete ato infracional. Se ela fizer alguma prática nesse sentido, que seria um delito, ela não vai receber uma medida socioeducativa, mas vai receber o que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, chama de medida de proteção. O que seria essa medida de proteção? Vão chamar as famílias, chamar as escolas, chamar todos os entes públicos para verificar o que cada um pode fazer para a proteção daquela criança que entrou nessa seara ali, mas ainda não tem uma mentalidade, uma idade para cumprir uma medida socioeducativa. Esse é um ponto que eu acho importante destacar, né, Juliana? Assim, até 12 anos incompletos, então, o sistema denomina aquela pessoa como criança. Criança. E de 12 até 18 incompletos seria então adolescente, né? Isso. E as medidas então protetivas, elas são bem diferentes de uma seara para outra. Isso, medida protetiva continua também para adolescentes depois, né? Só que para criança é exclusiva a medida protetiva, não tem uma sanção socioeducativa para ela. O adolescente, sim, ele pode cumprir uma medida socioeducativa de internação, por exemplo, no CASE, e ao mesmo tempo sendo constatado nos atendimentos psicológicos e clínicos dele que ele tem uma dependência de drogas, ele terá uma medida protetiva de tratamento contra essa drogadição, então também tem uma medida protetiva para o adolescente. O Conselho Tutelar, ele entra onde aí nessa? O Conselho Tutelar atua na seara da proteção. Da criança e do adolescente enquanto medida de proteção. Ele não trabalha com a parte infracional. Meramente chamam algum conselheiro quando quando o adolescente, é levado, apreendido para uma delegacia e está desacompanhado dos pais, eventualmente chamam o conselho tutelar para fazer aquele ato, mas não é uma atividade do conselho tutelar trabalhar na parte infracional do adolescente. Eu lembro que, né, no universo dos atos infracionais existe uma relação, até uma discussão bem interessante com o próprio direito penal, né? Em relação, por exemplo, à caracterização do tipo de conduta que se realiza ali. É possível dizer, por exemplo, que
aquele que pratica um ato infracional comete um crime, mas isso não entraria na esfera da culpabilidade? Explica um pouquinho para a gente isso, por favor. Isso. Mas no adulto tem um pouco mais dessa diferenciação, professor, pelo seguinte, porque além de cumprir aquele regramento previsto na lei, ele descumpriu uma ordem social, por exemplo, ou praticar um furto, ainda é verificada a personalidade dele, a culpabilidade. Aí entra aqueles princípios que nós aprendemos na cátedra, o princípio da insignificância, quando o valor é muito pequeno do bem subtraído para o adulto, o judiciário entende que então ele não merece uma reprimenda. Para o adolescente é o contrário disso. Para o adolescente não temos esses afastamentos de responsabilidade pelo seguinte, porque o entendimento que a medida socioeducativa não é uma pena. Ela tem o seu lado de reprimir uma conduta, mas também tem essa parte protetiva dele. É uma socioeducação. Ele traz o adolescente que está com algum problema e diz assim, agora nós vamos te encaminhar para uma melhoria. Então, questões assim que um adulto poderia ser absolvido por uma insignificância, o adolescente não. Ele é condenado e vai cumprir a medida socioeducativa para modificar a sua conduta. E dentro da estrutura da Defensoria Pública, vocês conversam sobre isso em termos de em algum fórum específico? Ou é uma pré-compreensão que vocês já levam para dentro da instituição? Acho que é importante falar sobre isso porque isso acaba combatendo a própria subjetividade, né? Claro. Não, com certeza. Nós temos dentro da Defensoria Pública que é dividido em torno de uns 10 núcleos especializados, né? E nós temos um núcleo especializado em infância e juventude, que um colega lá de Porto Alegre capitaneia, né? Sim. Tem 5 membros e fazem mensalmente reuniões mensais e nessas reuniões eles fazem um estudo do que vem acontecendo e como atuar melhor em relação ao adolescente e nos mandam enunciados e práticas assim para que a Defensoria como um todo siga no mesmo rumo. É importante falar sobre isso porque a gente fala muito em coerência hoje, né? Integridade do direito e atuação conjunta de qualquer instituição. Veja que isso aí se aplica para outras instituições também. Sim. Isso aí deve se aplicar muito mais intensamente no próprio Judiciário, também no Ministério Público, também em outras tantas instituições, porque senão fica cada um fazendo o seu de acordo com aquilo que acha que é o correto e nós temos injustiças cometidas em meio a tudo isso, não, Juliano? Com certeza. Vou te pedir licença para a gente fazer um breve intervalo. Ok. Daqui a pouco a gente retoma nesse mesmo ponto aí, pode ser? Certinho, professor. Fique conosco, nós já retornamos, não saia daí, é super rápido. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Como disse no primeiro bloco, mande, por gentileza, as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós estamos atendendo às solicitações que nos são feitas, tanto no que tange a convidados, quanto no que tange a temas, sempre lembrando, né, que esse é um programa plural, democrático e que tem como foco questões de ordem jurídica no cotidiano brasileiro, regional e local. Meu convidado de hoje, já apresentei no primeiro bloco, Juliano Rucho, defensor público. Falávamos sobre a estrutura do ato infracional, falávamos sobre as medidas socioeducativas. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Quais são as principais medidas socioeducativas? Aí, o que vem acontecendo na prática? Se tu puder fazer um panorama resumido dela, seria interessante para o nosso telespectador saber o que acontece com um adolescente que pratica um ato infracional. Com certeza, professor. O que tem se ouvido falar, principalmente o pessoal que não tem muita contato com a área, geralmente falam em adolescente e internação, né? Então, esse adolescente tem que ser internado. Internação é junto ao CASE aqui, que seria uma espécie de um presídio infanto-juvenil. FEBEM, né, Antiga FEBEM, isso, antiga FEBEM. Só que aquilo era um tratamento mais pejorativo, né? Aquela FEBEM, hoje em dia é mais voltado para a socioeducação. Aquela vez eles tentavam mais recolher a pessoa que não se coadunava com o meio social e não tinha tanta prática nesse sentido.
mas é mais ou menos para o pessoal que conhecia a FEBEM, Sim. era a antiga FEBEM. Então, esse é o trato da internação, que é a privação total da liberdade. Só que essa é a última das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança. Começamos assim pela uma reparação do dano, em caso de algum adolescente foi lá, quebrou a vidraça do vizinho e tal. Temos a reparação do dano, temos a prestação de serviço à comunidade, que não é mais aquele pejorativo que colocava o pessoal a capinar pátio, como falavam, medidas colocar humilhantes. isso, medidas humilhantes. Hoje em dia cumprem essas medidas em escola, em hospitais, em lugares onde a própria convivência com pessoas necessitadas o faz refletir sobre sua conduta. E ainda outra última medida em meio aberto é a liberdade assistida. Uma medida que aqui em Santa Maria é muito bem efetivada e fiscalizada, mas em que municípios outros menores ela não vem sido utilizada e desconhecida até por certos profissionais dessa área e acabam mandando para Santa Maria para o cumprimento de uma medida de internação, quando uma medida de meio aberto já traria grandes benefícios. O que seria essa liberdade assistida? Aqui em Santa Maria, o CDDIC, ele cumpre com esses adolescentes que vão para lá. Daí uma vez por semana eles têm oficinas, são encaminhados para oficinas, encaminhados para tratamento psicológico, todos assim, o CDDICA verifica todas as necessidades estruturais, tanto da residência como de escola, falta de documentos para que impeçam sua cidadania, e tudo isso é feito para o adolescente. Durante 6 meses ele é fiscalizado, comparece nessas oficinas, participa desses serviços sociais e, passado esse período, vem um relatório para o judiciário dizendo que o adolescente cumpriu essa medida de maneira eficaz, o que poderia ser extinta. Tá? Essas são as medidas em meio aberto. Fora disso, temos a semi-liberdade, que é cumprida numa casa separada do CASE, lá, onde durante o dia os adolescentes podem sair para estudar e trabalhar, como se fosse um semi-aberto do adulto, mas com uma fiscalização efetiva, e retornam para cumprir sua medida à noite. E a internação, sim. A internação fica dentro do CASE, totalmente fechado, geralmente eles entram sem atividades externas, passado algum período, a cada 6 meses é feita uma reavaliação, pode ser concedida uma atividade externa para eles. O que é essa atividade externa da internação? O simples fato de saídas aos finais de semana. Sai na sexta tardinha, passa com a família o final de semana e retorna no final do domingo. Essas seriam mais ou menos as medidas. O interessante que a gente trabalha aqui, né, nesse programa, para que as pessoas saibam disso, é que a internação, que geralmente é o desejo de quem é vítima de alguma conduta relacionada ao adolescente, né? É a última ratio, né? É a última medida, uma medida coercitiva essa, uma medida que é drástica, é lógico que é. Com certeza. Porque às vezes as pessoas têm que entender também que é pior, é uma medida pior do que outras possibilidades previstas pelo próprio sistema. Com certeza, por causa de todas essas dificuldades que às vezes entra o menino pela sua primeira passagem lá por um furto, acabam colocando ele numa internação com contato com outros que já cometeram homicídios e outras coisas. É aquilo que falam a escola do crime, ele acaba aprendendo lá dentro, como eu disseste, isso é fato, né? Uma Isso coisa pior. Acontece. Isso. Então o próprio Estatuto da Criança e Adolescente prevê casos de internações, direto uma internação só em casos de delitos de muita gravidade ou de ameaça contra as vítimas, por exemplo, roubo, homicídio. Se não, em princípio, teria uma medida de meio aberto. Se essa medida de meio aberto não se tornar eficaz, não trazer o adolescente de volta para uma vida regrada, daí sim pode haver uma regressão e ele cumprir uma medida em meio fechado. O que também eu creio que seja importante a gente trabalhar aqui, Juliano, é o fato de que a internação, ela é uma medida que tem seus requisitos, né? Alguns deles você já falou. Sim. Agora, não é para o adolescente ser internado e ficar um tempo infindável dentro do estabelecimento, né? Eu creio que existem princípios que norteiam essa atividade, por exemplo, brevidade, excepcionalidade, que é justamente para evitar que se construa ali um sujeito totalmente desproporcionalizado em relação àquilo que o Estado espera dele. Com certeza, professor, foste muito feliz já trazendo os princípios, são esses mesmos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e que diz lá que, pela brevidade e excepcionalidade, o adolescente só deve ficar internado até o tempo suficiente a modificar suas condutas. As reavaliações são feitas sempre a cada 6 meses. E como é feita essa reavaliação?
Dentro do CASE, lá tem uma equipe multidisciplinar, formada por assistentes sociais, pedagogas, enfermeiros, e o próprio pessoal da escola, as professoras dão o seu parecer na avaliação, e tudo isso é reunido e encaminhado como uma sugestão para o judiciário. A equipe técnica sugestiona, já é um caso que ele tem direito a uma progressão. E mesmo com essa sugestão da equipe técnica, ainda o promotor de justiça dá o seu parecer, o defensor público dá o seu parecer sobre isso e cabendo a palavra final ao juiz de direito, que dirá se ele já está preparado para retornar à sociedade, mesmo que seja através de uma atividade externa, somente aos finais de semana, e vai chegar um tempo que ele, como você disse, nada pode ser eterno para um adolescente. À medida que ele cumpriu toda a sua medida de uma maneira eficaz, demonstrou um comportamento bom e se vê nesse adolescente uma perspectiva, quando a família ajuda também e acolhe, não tem por que ser tão extensa a internação dele. Você vê muitos casos de reincidência, assim, são sempre os mesmos, ou isso é relativo, né? As pessoas mudam muito? Isso, a gente tem um estudo que diverge bastante do mundo adulto, é assim, são poucos casos de reincidência comparado com o adulto. Já foi feito pesquisas em torno de 30% a reincidência infanto-juvenil, ao passo que o adulto passa de 70% a 80%. A gente tem visto aqui, geralmente, os que retornam após uma internação são poucos números e a gente já vê que a personalidade deles é diferente. Mas a socioeducação, se bem feita, ela vem dando resultados. Tem muitos adolescentes que não retornam, chegam aos 18 anos, constituem família e se encaminham. Até temos um programa do governo do estado, tem o POD socioeducativo, que é um programa de oportunidades e direitos, que acompanha a terminada a internação, os próximos 6 meses, tentam encaminhar para o mundo do trabalho e fazem uma fiscalização pós-segregação para ver se está tudo correto. Juliano, eu te perguntaria, em sequência, assim, acho que é algo bem importante, assim, que é relacionado com isso, tá? Qual é a concepção de vocês, defensores públicos, e a tua em especial, obviamente, né? Sim. Sobre a questão da diminuição da maioridade penal? Né? Muitos têm discutido sobre isso, os penalistas têm se manifestado sobre isso, a OAB tem se manifestado sobre isso. Qual é a concepção de vocês sobre esse tema aí? Com certeza, principalmente para quem milita na área, tem um contato diário com esses adolescentes, nós somos totalmente contra a redução da maioridade penal. Porque o que dizem que tem que reduzir para 16 anos é porque dos 16 anos já estão praticando muitos atos infracionais graves e tal, mas continuam cooptados pelos maiores de idade. Se reduzirmos para 16 anos, eles vão cooptar os de 14. E isso é um sistema viciante. E dizem aquela história de que para adolescente não dá nada, que dizem aí para fora, não é verdade. A Justiça da Infância e da Juventude é a justiça mais célere que temos. Aqui em Santa Maria, a não ser casos de internação, qualquer outra ocorrência envolvendo adolescente, em questão de uma semana, 15 dias, já é marcada uma audiência perante o judiciário e o adolescente já sai de lá com uma medida em meio aberto para cumprir. E os casos de internação, uma vez apreendidos, os adolescentes, têm que terminar em 45 dias. Se não terminar em 45 dias, eles vão ter que ser soltos. Tá? Então, uma justiça bastante célere. E a questão do tempo, dizem, um homicídio de um adolescente fica só 3 anos. É que 3 anos para um adolescente é diferente de 10 anos para um adulto. E imaginamos um adolescente de 15 anos cumprindo uma medida de 3 anos, 20% da sua vida ele ficou internado. Sim. O tempo para o adolescente passa de uma maneira diferente. Claro. E a diferença na pena, se reduzirmos a maioridade para 16 anos, um adolescente de 16 anos que praticar que seria ato infracional, vai ser considerado crime, e ele vai para uma prisão. O que faz da prisão? Pena, só segregação. O adolescente tem, além da privação de liberdade, o que é essencial, que é essa socioeducação. Tem escola lá dentro, adolescentes que entram na primeira, segunda série, saem de lá com o ensino fundamental terminado, encaminhados, tem oficinas lá dentro do CASE, encaminha eles para o mundo do trabalho, ou seja, é bem melhor para os adolescentes que eles continuem cumprindo a socioeducação. E agora, nós temos que olhar para os números também para tomar um posicionamento em relação a essa questão, né? Sim. E aproveitando até parte da tua fala, se tu dissesse aqui que o grau de reincidência em relação ao adolescente que comete o ato infracional ele é pequeno, em comparação, por exemplo, com um adulto, talvez seria muito mais interessante investir, então, num redimensionamento, vamos falar assim, do próprio estatuto da criança e do adolescente do que na diminuição da maioridade penal, na hipótese. Isso, com certeza. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como a nossa Constituição, vista de fora por outras pessoas, é fantástico. O nosso problema brasileiro é de cumprimento. A gente nem terminou de cumprir totalmente o Estatuto da Criança e a nossa Constituição e já querem dizer que está tudo errado. Por exemplo, assim, a gente vê o que pode melhorar além da escola, no CASE, é dentro do próprio... É uma estrutura assim, em forma de um ginásio,
onde os adolescentes ficam na parte de cima em suas celas e embaixo funciona a escola. Barulheira e tudo, não tem como ter um aproveitamento tão efetivo. Então, temos muito a melhorar ainda dentro da socioeducação para que alcancemos resultados ainda melhores. Juliano, eu queria agradecer a tua presença aqui no programa, dizer que estamos sempre à disposição da Defensoria Pública, de outras instituições, mas muito obrigado por ter vindo aqui. As agendas são complicadas, a gente sabe disso, e fica o convite para outras oportunidades. Valeu, professor Cristiano, eu que agradeço, fiquei muito honrado com o convite e a Defensoria está sempre à disposição, as pessoas podem continuar nos procurando, que vamos em busca das conquistas de seus direitos. Muito obrigado, professor. Valeu. Agradecemos a sua audiência, fique ligado nos próximos programas da TV Unifra e até a próxima.